o empate em 0-0, Aimoré e Ipiranga lá no Cristo Rei. Talvez eu, com essa camisa preta, resumisse o que foi esses 3 jogos que eu estive acompanhando nesse final de semana. Os 3 venceram, Grêmio, Internacional e o Ipiranga empatou, mas é um resultado muito positivo, mas o futebol muito fraco. O jogo contra o Ipiranga e a Aimoré, que nós vamos nos estender mais ao meio-dia e também às 5 horas, eu convido você já, foi um jogo em que o Ipiranga, no primeiro tempo, fez um jogo muito medíocre. Contra um Aimoré que criou pouco, contra um Ipiranga que criou pouco. Agora o segundo tempo foi ruim. O segundo tempo bem ruinzinho. O jogo do Ipiranga não foi bom. O que dá para pontuar é que pontuar, jogar fora de casa e pontuar é muito bom. Um ponto é muito importante para o time do Ipiranga. Tendo em vista a fala do Júnior Rocha que o Ipiranga joga uma Copa do Mundo, eu acho que a Copa do Mundo ela traduz exatamente o que está sendo esse Campeonato Gaúcho. Nem sempre os melhores, e é o que eu penso que vai acontecer, não serão os melhores que irão classificar. Serão aqueles que, quando tiverem sorte, tiverem oportunidades, conseguirão pontuar e fazer gols. O Ipiranga fez um jogo ruim, mas o resultado foi ótimo, foi excepcional, foi excelente. Pontuar jogando fora de casa, lá no Cristo Rei, que é um estádio também que é difícil de jogar, apesar de não ter torcida, é muito difícil jogar contra o Aimoré no Cristo Rei. Pontuar foi muito bom. Tá bem. Inclusive, quem acompanha o Canarinho, né, Eric, a gente tem reportagem aqui pelo Bom Dia, edição deste fim de semana, que estiveram entrevistando então o atacante Jean Silva, falou sobre os desafios da temporada. Você comentava a respeito de Vitória e vamos falar do Grêmio, que venceu por 4-0 diante do Pelotas. Venceu por 4-0. Eu estive durante toda essa semana com muita atenção e principalmente nesse final de semana, porque no sábado o jornalista Wagner Martins da Bandeirantes deu um furo de que o Rafinha teria dito sim ao Grêmio. Nós ficamos em cima dessa informação para que ela se confirmasse, veio confirmação no domingo, o Rafinha já desembarcou em Porto Alegre, ontem foi anunciado de forma oficial pelo Romildo Bolzan e o Renato falou que ele tinha conversas com o Rafinha diretamente para que o Rafinha viesse para assumir essa posição no Grêmio e ser o primeiro grande reforço. Nós vamos falar muito ainda ao meio-dia e eu convido sobre o Virando Jogo porque foi um final de semana muito movimentado. Mas o 4-0 é um Grêmio que retornou com alguns titulares, 5 nomes do time titular, com a volta do Renato e com alguns jogadores ali, mais um Grêmio, os 11 jogadores mais parecidos com o que vai ser o Grêmio no decorrer da temporada. Mas foi um Grêmio que teve muitas dificuldades no primeiro tempo, no segundo tempo as dificuldades ainda continuaram, jogou a maior parte atacando o time do Pelotas, um Pelotas muito fraquinho, e talvez se não fosse a diferença técnica tão latente entre Pelotas e Grêmio, o Grêmio teria empatado em 0-0 com Pelotas. Eu não gostei da apresentação do futebol do Grêmio, achei pouquíssimo futebol e acho que os 4-0 eles servem de cortina de fumaça para o Grêmio, que tem muitos problemas ainda para ser resolvidos nessa temporada. Tá bem. Vamos falar do Internacional, que joga contra o Brasil de Pelotas. Jogou contra o Brasil de Pelotas. Foi no sábado, né? Exatamente, jogou contra o Brasil de Pelotas. Outro jogo, eu acho que dos 3, esse foi o que menos chamou minha atenção. Eu escrevi até mesmo na semana passada que o Inter tinha uma melhora nesse esquema, Miguel Angel Ramírez. Mas me parece que o Brasil de Pelotas não queria jogo nenhum, até levou algum perigo contra o Inter, porque saía no contra-ataque, o Inter tem muitas dificuldades defensivas ainda. Apesar de que, e depois ainda vou pontuar melhor, existem alguns pontos positivos. Rodrigo Dourado, para mim, autor do gol da vitória do Inter, foi o melhor, assim, o que pelo menos dá para, no meu entendimento, claro, fez uma partida muito boa. O Inter que venceu, mas futebol foi pouco. Esses 3 jogos, para mim, não me convenceram nada. Tá bem, obrigado, Eric. Até amanhã. Até amanhã, Natan. Até o meio-dia, depois conversamos um pouco mais sobre esses jogos.